Hoje é dia 28 de junho, sexta-feira, dia de Giro da Jana, dia de Janaflix e dia do orgulho LGBTQIA+. Vamos conversar sobre esse e outros acontecimentos e eu te entrego os melhores repertórios socioculturais. Olá, meus queridos! Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho, e este é o Janaflix e o Giro da Jana, em que eu vou comentar, entre outras coisas, o Dia do Orgulho, tá? O Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, o dia em que se inicia a ditadura gaysista. Mentira, gente! A gente não quer uma ditadura, a gente só quer respeito. Sem mais delongas, eu preciso apenas te lembrar que, se você tiver interesse, você pode fazer parte do grupo dos meus alunos, você pode vir estudar comigo, é só apontar a sua câmera para esse QR Code ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A minha equipe já me avisou que tem acontecimentos ligados à população LGBTQIAPN+, e eu vou diretamente para esses acontecimentos. Primeiro acontecimento que está aqui, Dia do Orgulho LGBTQIA+. O país tem longa história de luta por direitos, pesquisadores e ativistas falam à Agência Brasil sobre o movimento. Eu vou indicar aquele filme que eu sempre indico quando a gente está falando, né, do orgulho LGBTQIA+, ou LGBTQIAPN+. Se você tem dificuldade com essa sigla, me fala aqui nos comentários, que aí eu posto o que ela significa no todo. Bom, quando estamos falando dessa população e principalmente do orgulho dessa população, a gente tem uma data especial, 28 de junho, e essa data não é aleatória, ela é uma data internacional, é a data que marca a primeira noite da revolta de Stonewall. Stonewall, um bar em Nova York, frequentado principalmente por homens gays e mulheres trans, que sofria com muita frequência batidas policiais, intervenções policiais, que eram consideradas, pelo menos pelos seus frequentadores, violentas demais, abusivas. E aí, numa noite do dia 28 de junho de 1968, os frequentadores se rebelaram contra esses abusos e reagiram a esses abusos. E aí eu queria falar uma frase que eu amo e que me ajuda a entender não apenas esse episódio, mas outros episódios da história. Tem uma frase do Bertolt Brecht que diz assim: "Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas não se dizem violentas as margens que o comprimem." É a ideia de que as pessoas têm uma facilidade muito grande para rejeitar as revoltas, as rebeliões dos oprimidos, sem perceberem que essas rebeliões são fruto da opressão. Então, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Quando eu vejo a revolta de Stonewall, eu sempre lembro dessa frase, e aí eu já vou indicar um repertório sociocultural que conta de uma das principais personagens da revolta de Stonewall, que foi uma revolta que não se limitou à noite do dia 28 de junho, não, tá? A revolta de Stonewall, lá em 1968, acaba se sintonizando com uma série de outros movimentos pelos direitos civis, também o movimento negro, também o movimento feminista, e a revolta de Stonewall se alonga por semanas. Uma das líderes da revolta de Stonewall, ainda que não estivesse presente na primeira noite dessa rebelião, foi uma mulher trans, negra, trabalhadora sexual. Então, hoje nós temos que principalmente agradecer às nossas irmãs mulheres trans. Essa mulher negra, travesti, trabalhadora sexual
e que liderou a revolta de Stonewall e que é uma figura marcante, um ícone para a população LGBTQIAPN+, é a Marsha P. Johnson. Na Netflix tem um documentário sobre ela e que vai passar pela revolta de Stonewall, que é Quem Matou Marsha P. Johnson. Muito bonito o documentário. Bem interessante, tá? Acho que vale a pena a gente entender, né, de onde vem essa data e entender também a história da luta LGBTQ. Ai, meu Deus, LGBTQIAPN+. Gente, eu tenho que falar a sigla toda de uma vez só. Se eu paro para pensar, eu erro, ok? Então, temos que saber de onde vem a nossa luta para saber para onde vai a nossa luta. Então, vou dar uma outra indicação aqui. Tem um livro maravilhoso chamado História do Movimento LGBT no Brasil, tá? E eu vou indicar para vocês também o site Brasil de Direitos, que tem uma publicação maravilhosa chamada A História do Movimento LGBTQIA+, brasileiro, em 3 conquistas, tá? Eu amo o Brasil de Direitos, é um site que vai falar sobre grupos negligenciados no Brasil, sobre a garantia da cidadania e, óbvio, Brasil de Direitos é a cara do texto no formato Enem. Bora então para a próxima notícia, já me alonguei demais nessa, a próxima notícia não é uma boa notícia não. Morte de jovem gay, parlamentares pedem abertura de inquérito contra aplicativos, representação junto ao Ministério Público, feita por 2 deputadas e uma vereadora, todas do PSOL. Eu vou grifar isso aqui, temos uma coisa importante aqui, quer investigação de plataformas depois que o rapaz de 24 anos foi assassinado em São Paulo. A gente teve uma série de casos de latrocínio, né, roubo seguido de morte de homens gays que utilizavam os famosos aplicativos de pegação. Durante um bom tempo, essas notícias estavam circulando nas redes sociais, eu tenho vários amigos, homens gays, eles todos comentavam dessas ocorrências no Twitter. E pra mim sempre vai ser Twitter, tá, gente? No Twitter, todo mundo falando sobre isso e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não fazendo nada. Foi necessário que 2 deputadas e uma vereadora, todas do PSOL, e uma delas, uma mulher trans, pedissem providências para que se investigasse o que estava acontecendo. E na hora que eu vejo, né, esse corpo mole, essa leniência do poder público em investigar essas mortes que claramente tem uma questão de orientação sexual envolvida, eu penso no conceito de necropolítica. Conceito que é desenvolvido, entre outros autores, pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, e que diz respeito, traduzindo diretamente, a essa política da morte, né? Diz respeito às instituições de poder, pode ser o poder midiático, pode ser o poder econômico, pode ser o poder social. E nesse caso eu vejo uma atuação do poder político que por ação ou por inação ou por falta de ação acabam por determinar quem deve viver e quem deve morrer. Acabam por determinar quais vidas importam.
Quando a gente tem uma série de assassinatos ocorrendo numa região específica da cidade de São Paulo, utilizando, né, roubos que são, cujas vítimas são cooptadas por aplicativos específicos, e a polícia não faz nada a respeito, e isso está acontecendo desde o ano passado, eu fico pensando se essa instituição de poder, que é, né, a Secretaria de Segurança Pública, que é comandada pelo governo do estado de São Paulo, não está determinando por inação, por inércia, por negligência, por leniência, quais vidas importam. E aí, se você acha que eu sou neurótica, você vai assistir a um documentário. Eu acho que vale a pena você assistir ao documentário Cartas para Além dos Muros, que está disponível completo na Netflix. É um documentário cujo título, Carta para Além dos Muros, é inspirado num texto do Caio Fernando Abreu, né? Caio Fernando Abreu é um escritor brasileiro contemporâneo maravilhoso, falecido em decorrência das complicações ligadas ao HIV/AIDS, né? E que era um homem gay e cuja morte está dentro das várias mortes de homens homossexuais ocorridas ali nos anos 80 e 90, quando iniciou-se a epidemia de HIV/AIDS no Brasil. E aí esse documentário tem esse título numa forma de homenagem ao Caio Fernando Abreu e às várias vítimas dessa epidemia, e basicamente é um documentário que mostra, entre outras coisas, a negligência do governo brasileiro no que diz respeito à garantia da saúde da população que, à época, era mais atingida pelo HIV/AIDS, né? Homens gays, travestis, trabalhadoras do sexo, pessoas que eram dependentes, utilizavam drogas injetáveis, entre outros. Assista a Carta para Além dos Muros, pensando na noção de necropolítica, como é que o Estado se preocupa com certas mortes e não se preocupa, e talvez até goste, de outras mortes, e como, no final das contas, isso tudo é uma manifestação da necropolítica. As nossas instituições, as nossas instâncias de poder têm tanto poder que determinam quem vive e quem morre. É isso. Duvido que você assista ao Carta para Além dos Muros e não chore. Principalmente se você for membro da população LGBTQIA+, ou tiver alguém amado membro dessa população. Próxima notícia. Calor extremo mata mais de 1.000 pessoas durante peregrinação à Meca. Centro Meteorológico Nacional relatou temperaturas de até 51,8% na grande mesquita de Meca, a cidade sagrada onde o profeta Maomé iniciou a sua pregação. Gente, toda vez que eu vejo essas coisas de calor extremo, gente morrendo, desequilíbrios ecológicos que levam, por exemplo, a um caos social, eu lembro de um filme que eu estava assistindo ontem. Juro, coincidência, ontem eu estava assistindo a mais uma das partes da franquia Mad Max, eu estava assistindo a Furiosa, tá? E aí, toda vez que eu vejo qualquer um dos Mad Max, acho que vou colocar aqui do lado. Já tem bastante coisa. Vou deixar isso aqui, ó, só para a população LGBTQIAPN+. Então isso daqui é para nós, pessoal. E aqui escrevo as outras referências. Eu penso sempre nesse filme, então o repertório sociocultural é cinematográfico. Esse filme, que é uma distopia, que tem uma origem ambiental. O mundo virou um lugar caótico em que tudo para de fazer sentido por causa de uma seca extrema que transforma tudo num grande deserto, quente, seco e inóspito, não tem formas de vida. E aí os seres humanos que sobreviveram a isso tentam sobreviver, às vezes abrindo mão de princípios básicos de ética, de moral, de honestidade. Então, toda vez que eu vejo que o clima está se encaminhando para um caos, eu penso nessa distopia climática e ambiental, mas também tecnológica. É muito parecido com o que eu acho que vai acontecer com o mundo daqui a uns
50 anos, que é Mad Max. Pode assistir a qualquer um deles, mas eu gosto principalmente do Mad Max Furiosa, né? O Fury Road, que era o nome original. Porque ainda tem uma discussão que eu não vou aguentar, eu vou ter que dar uma militada sobre gênero. Como, num sistema de carências, as mulheres vão ser as que mais sofrem. Diante do caos social, é muito provável que a gente perca os poucos direitos que a gente tem. E aí no Mad Max mostra-se, né, no Mad Max Furiosa, seja o primeiro ou o segundo, mostra-se que as mulheres são tratadas como recursos, e recursos que são limitados, finitos, então muito valiosos, mas obviamente objetificados. Prestem atenção, em ambos os Mad Max tem uma discussão muito pesada sobre um mundo dos homens talvez esteja fadado à decadência. Depois que eu militei, vamos para a próxima notícia, né? Novo PNE, Plano Nacional de Educação, cria pela primeira vez metas relativas a quilombolas e indígenas. O texto também incluiu metas para crianças com deficiência e para a educação de jovens e adultos. A única coisa que eu posso dizer é, demorou. Tinha que ter isso há muito tempo, né? Se a gente pensar que a universalização do ensino no Brasil, né, pelo menos da educação básica, data ali da década de 70, a gente levou 40 anos para se preocupar com esses grupos minoritários, né? Então a gente tem sim um grande passado pela frente, como dizia o Milor Fernandes. Putz, essa é a frase que, infelizmente, eu tenho certeza que vocês vão usar como frase coringa na redação. Toda vez que você falar de um problema que é histórico no Brasil, que tem raízes antigas e que não foi resolvido até hoje, você pode usar essa frase do Milor Fernandes, que é: o Brasil tem um enorme passado pela frente. Se você chegou a este vídeo até aqui, por favor, coloque essa frase nos comentários. Última. STF forma maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Corte ainda deve estipular parâmetros para distinguir usuários de traficante. Eu me diverti muito com as reações das pessoas. Teve gente achando que vai ter, sei lá, centro para as pessoas fumarem maconha no meio da rua. Não, jovens. Apenas está se tentando estabelecer uma diferença entre o usuário e o traficante, porque a última lei de drogas, que se não me engano é de 2006, não deixava clara essa diferença, e o que a gente observou foi um encarceramento em massa, vou usar esse repertório mesmo, ó, óbvio, da população jovem negra. Eu tô até olhando para o livro que tem esse título aqui na minha biblioteca. A política antidrogas anterior, que é de 2006, que não estabelecia a diferença entre usuário e traficante, deixava essa brecha, principalmente para os agentes de segurança determinarem, pelo contexto, se parecia traficante ou usuário, e óbvio que teve um viés racista. O universitário branquinho dos olhos azuis, pego com 50 gramas de maconha, e o jovem negro favelado pego com os mesmos 50 gramas de maconha, tinham chances muito diferentes de serem enquadrados como traficantes, tá? E eu estudei, né, durante o ensino médio numa escola particular daqui de Belo Horizonte, e eu devo de dizer que, às vezes, a classe média e a classe alta também vende drogas, tá, gente? Então, tem um viés de raça aí que é discutido no livro, opa, pus a câmera errada, Encarceramento em Massa, que eu vou mostrar pra vocês aqui se eu achar. A coleção tá aqui. Ai, meu Deus, só falta eu não achar. Não achei. O meu encarceramento em massa eu emprestei pra alguém e alguém não me... Não, mentira, tá aqui. Tchim, tchim, tchim. Maravilhoso. Eu queria mostrar pra vocês este livro, Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que vai basicamente falar como o sistema carcerário, assim como o sistema judiciário e as forças de segurança pública são profundamente racistas, e a nossa política antidrogas é uma falha que facilita o encarceramento em massa da juventude negra.
E olha que eu não tô nem metendo aqui, mas eu vou meter no final das contas, um genocídio do povo negro do Abdias do Nascimento. Que eu poderia colocar, né? Porque essas pessoas morrem. Então, encarceramento em massa, da Juliana Borges. E o genocídio do povo negro. Eu tenho um genocídio do povo negro aqui em algum lugar, mas eu não sei onde é que tá. Na minha biblioteca tem um genocídio do povo negro, depois eu posto nos stories. Do maravilhoso rei do meu coração, Abdias do Nascimento. E se você quer se divertir, acho que vale a pena ver um documentário que tem um nome que eu acho sacanagem, que é o Baseado em Fatos Reais. Sim, eles fazem esse jogo de palavras, que vai falar sobre a criminalização da maconha nos Estados Unidos e como isso vai impactar o resto do mundo. Então, baseado em fatos reais. Bom, terminei esse vídeo e gostaria de dizer que eu me orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, que eu cheguei aos 39 anos viva, mais ou menos bem e cada vez mais forte para defender essa e outras pautas polêmicas, e eu não tenho nenhuma vergonha de ser a pessoa que eu sou e defender os valores que eu defendo. E aí, se você puder, eu agradeço se você ativar as notificações, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Um beijo.